Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos todo domingo aqui lendo e comentando as Escrituras. Estamos lendo as cartas de João e hoje queremos terminar a primeira carta, do capítulo 5. Vamos ler e tentar entender o que tinha no coração de João quando Deus o inspirou a escrever essas palavras. 1 João, capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Eu quero parar por enquanto aqui e quero comentar. Desde o início dessa carta, não sei se você lembra, João começou falando com respeito à palavra de Deus, a palavra da vida. E ele fala que essa palavra, eles a ouviram, eles a viram, eles tocaram nela e disseram que a nossa comunhão é em Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, desde o início, João está falando sobre o conhecimento de Deus em Cristo Jesus. E essa é algo que se repete em toda a carta. E aqui ele termina justamente falando sobre isso. Ele fala sobre ser nascido de Deus. É no Evangelho de João que Jesus tem uma conversa com Nicodemos, e ele trata justamente disso que o capítulo 5 está tratando. Então, se você for lá no Evangelho de João, lá onde Jesus conversa com Nicodemos, que é justamente no capítulo 3 do Evangelho de João,
Nicodemos também tem várias perguntas a fazer para Jesus. Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo. E eles estavam conversando em torno do batismo de João. E aqui Jesus, o João está falando novamente sobre o testemunho de Jesus Cristo. E ele menciona que a mesma coisa que Nicodemos falava com Jesus. Porque naquele tempo, você tem que lembrar, que antes de Jesus aparecer, João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor. E ele convocava o povo de Israel ao arrependimento. E a forma pela qual João testemunhava desse arrependimento era batizando as pessoas. É a primeira vez que isso aparece nas Escrituras, o batismo. E João então batizava as pessoas que estavam reconhecendo seus pecados e reconhecendo a necessidade de um Salvador. E você lembra que Jesus também foi batizado por João. E por que foi importante que Jesus fosse batizado por João? João não queria batizar. Quando João viu Jesus, viu que era o Filho de Deus, João disse que ele é que deveria ser batizado. Mas Jesus ali disse que era preciso que se cumprisse a justiça de Deus. Por quê? Porque quando Jesus foi batizado, ele estava tomando sobre si todos os pecados daquele povo. E para mim isso tem um significado muito importante, e é por isso que a salvação é obra apenas de Cristo. Porque nós podemos pensar, será que aquelas pessoas que estavam vindo serem batizadas, será que aquelas pessoas que estavam se arrependendo, elas conheciam a profundidade do que eles precisavam se arrepender? Será que eles entendiam mesmo o efeito do pecado na vida deles e no mundo? É óbvio que não. É óbvio que era uma compreensão limitada. É óbvio que se aquilo que João estivesse fazendo para Israel, batizando aqueles que tinham o coração aquebrantado, aqueles que estavam com o coração contrito, que estavam se preparando para a vinda do Filho de Deus, se aquilo que estava sendo feito dependesse realmente do que estava no coração das pessoas, aquilo teria muito pouco significado. Então Jesus, ao ser batizado por João, ele toma sobre si o arrependimento de todos nós. Aquele que não precisava se arrepender, ele, naquele ato do batismo, ele dá testemunho. Ele toma sobre si o pecado de todos. Então, se o batismo tem algum poder de salvação, é o batismo de Cristo. E João ainda estava, quando João escreveu os evangelhos, e ele conta dessa conversa com Nicodemos, ele é o único que fala sobre isso. Nicodemos estava, como todos os do Sinédrio, né, pensando porque eles viam João Batista como um homem totalmente fora, né? Jesus chegou a dizer até que eles achavam que João Batista tinha demônio, ou que ele era perturbado pela maneira que ele vivia no deserto e coisas desse tipo. E é óbvio que a maior parte do Sinédrio, se não quase todos, não foi para ser batizado por João. E isso incomodava muito Nicodemos, né? E há um momento que Jesus fala que, olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus fala quem não nascer da água e do Espírito, é como se Jesus estava dizendo, olha, aquilo que João fez foi muito importante. Porque aqueles que vieram ser batizados estavam dando testemunho de que precisavam de um Salvador.
mas é preciso nascer também do Espírito. Era sobre isso que Jesus estava falando com Nicodemos, que é preciso nascer do Espírito. E aqui João está tratando disso aqui, né? Ele fala que quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E ele fala que, porque esse é o amor de Deus, verso 3, que guardamos os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nós já falamos sobre isso, o que há no mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é aquele que veio por água e sangue. E aqui, João está novamente referindo sobre lá no começo do Evangelho. Você lembra que quando Jesus foi batizado por João, e ali ele toma sobre si todo o pecado de todo Israel e de todo o mundo, a Bíblia diz que desceu sobre ele o Espírito e ouviu-se uma voz: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Ou seja, ali Deus estava dando testemunho no batismo de João de que Jesus era seu filho amado. Por isso que João fala que esse é aquele que veio por água e sangue. Porque Jesus não só tomou sobre si os pecados lá no batismo de João, como também o levou para a cruz. E ao derramar o seu sangue, dentro da maneira que o povo de Israel acreditava, né? Porque havia todo um Velho Testamento, a lei de Moisés, os sacrifícios. Hebreus fala muito sobre isso, né? De que eles quando sacrificavam ali no altar uma novilha, um cordeiro, eles estavam acreditando que os seus pecados estavam sendo perdoados. É óbvio que isso era um símbolo, era uma figura de que por causa do pecado que trouxe morte, consequência do pecado é a morte espiritual. Um dia, Jesus viria e seria o perfeito sacrifício. Isso dentro daquela visão de Israel. Porque, na verdade, nós sabemos que a cruz é o testemunho do perdão de Deus para a humanidade. Ou seja, é Jesus morrendo no lugar dos pecadores. E é por isso que ele diz aqui, né, que esse é aquele que veio por água, está falando sobre o batismo de João, e ele está falando também que veio por sangue, está falando da morte na cruz. Então, no batismo, ele tomou o nosso pecado, tomou sobre si o nosso pecado. Aquele que não precisava de se arrepender, recebeu o batismo do arrependimento no nosso lugar. Por isso Jesus disse para Nicodemos: olha, quem não nascer da água e do Espírito. Jesus estava tentando falar para Nicodemos que esse nascer de novo é algo que acontece quando alguém crê em Jesus Cristo. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, Jesus tomou sobre si os pecados da humanidade no batismo de João. Levou esses pecados na cruz e ao morrer e derramar seu sangue, o testemunho do perdão de Deus foi dado. Toda a humanidade foi perdoada. E se realmente cremos nele, então nós temos o seu Espírito. Ele nos dá o seu Espírito.
Porque o Espírito é o testemunho de Deus da nossa fé. Se realmente cremos em Jesus Cristo, se a nossa fé é verdadeira em Cristo Jesus, e isso aqui é muito importante falar aqui, porque não é apenas uma questão de uma crença, numa doutrina, num evento, num ensino dado pela religião. E isso para mim é um ponto muito importante. Não é acreditar no que a religião fala, não é acreditar no que o pregador fala, não é acreditar no que está escrito na Bíblia, é realmente ter uma experiência de uma fé que nos transforma, um encontro verdadeiro com Cristo. É quando a fé sai daqui e desce para o coração. Porque muitas pessoas intelectualmente creem em Jesus, muitas pessoas religiosamente acreditam em Jesus. Muitas pessoas, inclusive, e João vai estar falando sobre isso, acredita que seguindo quem segue, eles têm fé. Porque eles confundem esse negócio de acreditar na igreja, acreditar no que a igreja ensina, frequentar a igreja, ou seguir das doutrinas da igreja, que inclui os sacramentos que as igrejas têm, né? As pessoas acreditam realmente porque foram batizadas, ou porque foram lá na frente, levantaram a mão, né? Ou porque elas obedecem, elas vão à igreja aos domingos, ou porque elas pagam o dízimo, ou porque elas seguem fielmente o que a igreja ensina, elas têm fé. Mas aqui não está falando disso. Aqui está falando de uma fé no Filho de Deus. Esse Filho de Deus, cujo testemunho foi o batismo de João, onde ele tomou sobre si os nossos pecados, a cruz do Calvário, onde ele levou e resolveu o problema dos pecados definitivamente. Ou seja, todos os pecados de todas as pessoas foram perdoados na cruz. Mas isso só tem efeito na nossa vida, isso só nos leva a ser uma nova criatura se realmente cremos em Cristo Jesus. E crer em Cristo Jesus não é crer em quem crê em Cristo Jesus. Seguir a Jesus não é seguir quem segue a Jesus. Seguir a Jesus não é entrar para a igreja, não é passar para a fé dos crentes, como muitas pessoas falam, não é se tornar evangélico, não é ser católico e ter sido batizado quando criança, nada disso testemunha que nós somos de Cristo. A única coisa que testemunha que nós somos de Cristo é o Espírito. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Nós falamos sobre isso domingo passado. É esse Espírito que temos que mostra se nós somos ou não nascidos de novo, se nós somos ou não convertidos. É o nosso Espírito. Se o nosso Espírito é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de amor, de acolhimento, de misericórdia, todo aquele fruto do Espírito, né, que fala em Gálatas, que mostra se realmente o nosso Espírito é o Espírito de Deus. E aí ele diz, porque 3 são os que dão testemunho, que testificam no céu: o Pai, que é Deus, a Palavra, que saiu de Deus, o Filho de Deus, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Por isso que ele diz, e esses 3 são um. Não são 3 deuses que estão no céu, é um único Deus. O único Deus que se manifestou no princípio como a palavra. O único Deus que nos dá o seu Espírito. Mas não são entidades
que eternamente são distintas, ou seja, não existe lá na eternidade 3 deuses ou 3 pessoas divinas. Nós temos um único Deus, o Pai, e foi do Pai que saiu a palavra. É como se Deus saísse de si mesmo, de uma forma que pudesse se revelar. É claro que ao sair do Pai, o Filho se torna uma pessoa própria, mas uma pessoa que saiu do Pai. E também o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, mas que quando o homem Jesus, Filho de Deus, foi glorificado, esse Espírito assumiu também a sua personalidade. E é esse Espírito Santo que nos foi dado por Cristo Jesus. E isso não é uma coisa que a gente possa entender plenamente intelectualmente, mas não é tão difícil de entender que o Filho, a pessoa do Filho, saiu da pessoa do Pai. E que a pessoa do Espírito Santo saiu da pessoa do Pai e do Filho. Porque esses 3 são um. Jesus disse em João também, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus fala, né, quando Filipe, né, pergunta, mostra-nos o Pai, ele diz, mas há tanto tempo estou convosco e não tendes me visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, eu sou o que do Pai se pode conhecer. Eu sou a manifestação do Pai. O Filho é a manifestação do Pai, porque saiu do Pai. Várias vezes em João é muito claro com isso. João, sem sombra de dúvida, é o evangelho mais claro com respeito à origem divina de Jesus. A divindade de Jesus. E ele fala sobre essa divindade dizendo, Jesus falando, eu saí do Pai. Ele não diz que veio do céu, ele diz que veio do Pai. Jogando por terra esse ensino que surgiu lá no início do romanismo, que na eternidade existem 3 pessoas distintas. Essa trindade ontológica, né, que eles chamam, que Deus é uma substância, 3 pessoas em uma substância, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que existe um só Deus, e esse Deus é chamado por Jesus Cristo de o Pai. Mas Jesus Cristo também é esse Deus, porque o próprio Isaías o chama de Pai da eternidade. Como isso acontece? Porque ele saiu do Pai. Na eternidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo são a mesma pessoa. Foi para a criação que o Filho sai do Pai, como a palavra criadora, como o Espírito, e é assim que nós encontramos nas Escrituras. E João está tratando disso aqui, quando ele fala que 3 são os que testificam do céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 testificam na terra. O Espírito, que realmente mostra se nascemos de novo, a água e o sangue, se referindo ao batismo de Jesus por João e se referindo à morte de Jesus na cruz. Agora presta bem atenção, alguém pode me perguntar aí, alguém deve estar pensando, mas essa água aqui não é o batismo da igreja? Não é, porque a própria Bíblia diz que o próprio Jesus nunca batizou ninguém, que eram os discípulos que batizavam. E isso tinha um propósito no início da igreja, por quê? Porque a igreja nasceu entre os judeus. E quando os gentios foram acrescentados à igreja, era preciso que eles também recebessem aquele testemunho que tinha sido dado a Israel. Então os apóstolos, a
partir de Pedro e os demais apóstolos batizavam. Então esse batismo com água, ele era uma forma pelo qual os discípulos tinham naquele tempo, era a forma pela qual as pessoas aceitavam Jesus Cristo. Não havia o que aconteceu muito tempo depois do pregador dentro de uma igreja, perguntar quem quer aceitar Jesus, levante a mão, fique de pé. No tempo dos apóstolos, eles continuaram aquela prática de João e enquanto a igreja era uma, aquilo tinha algum significado. Mesmo assim, é muito significativo a Bíblia afirmar que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. É significativo também uma declaração que Paulo faz, com respeito ao batismo com água. Por quê? Eu queria falar um pouquinho desse batismo com água e mostrar para vocês que nascer da água aqui, lá, que quando João fala, ele estava se referindo ao que aconteceu com ele lá no batismo de João. Ele estava se referindo ao batismo de João naquele tempo para os judeus, que era o assunto daquele momento, né? E Jesus falou, é importante nascer da água, né? Mas tem que nascer do Espírito. E por que eu não acredito que o batismo tem algum poder salvador? Porque não pode ter. Porque a salvação foi realizada por Cristo. E toda a salvação está nele. Então, se o batismo tem algum poder na salvação, foi o batismo de Jesus, onde ele tomou sobre si o nosso pecado. E se alguma coisa resolve o problema dos pecados, ou seja, apaga os pecados, foi o sangue que ele derramou na cruz. A cruz resolve o problema dos pecados. E a Bíblia diz que nós vamos crer nisso. E quando cremos, recebemos o seu Espírito. Então, se tem algum batismo que salva, é o batismo do Espírito. É o batismo com água de Jesus, é o batismo de sangue, da morte na cruz, e é o batismo do Espírito Santo, que Jesus dá aos que creem. Especialmente nos dias de hoje, com o cristianismo fragmentado, depois da apostasia, da apostasia romana, o cristianismo se fragmentou. Então, cada denominação religiosa, cada seita, cada facção do cristianismo, porque o sistema denominacional é uma divisão e que é condenada no Novo Testamento, e cada um desses tem o seu batismo. E eles nem concordam muito sobre esse batismo. Lembra que os reformadores consideravam o batismo infantil feito na Igreja Católica válido. E eles continuaram batizando crianças porque eles entendiam que o batismo com água correspondia à circuncisão. Olha essa ideia. Vai vendo o efeito do judaísmo dentro do cristianismo. Eles pegaram e disseram, não precisa circuncidar, isso é coisa da velha aliança. Mas com a mentalidade da velha aliança, eles acham que o batismo é a circuncisão do Novo Testamento. E então os reformados, presbiterianos, anglicanos, luteranos, até hoje metodistas, batizam crianças. Porque eles interpretam que o batismo com água, e eles leem esses textos, e eles acham que o testemunho da água é o batismo que eles realizam, e não o batismo que Jesus recebeu por João. Isso confere a quem batiza um papel na salvação. Existem hoje igrejas, seitas religiosas, que dizem que se a pessoa não batizar, ela não é salva. E eles usam esse texto. Já pensou? Eles dizem aqui, olha, tem que nascer da água e do Espírito. E eles tiram esse cumprimento desse nascer da água e do Espírito de Jesus e colocam no indivíduo. Ou seja, não basta crer em Jesus, não basta o que Jesus fez. A pessoa precisa fazer alguma coisa também para ser salva, e nesses que acreditam que é preciso batizar para ser salvo, eles estão atribuindo
salvação num ato feito por um homem. É claro que por trás disso tem o poder que essa igreja, esse pastor, essa doutrina, essa religião terá sobre a pessoa. E muitas, quando você sai de uma igreja e vai para outra, tem que ser batizado de novo, porque o batismo daquele ali não é válido, o válido é aquele. E se nós formos pensar sobre o que existe hoje no cristianismo e querer atribuir algum valor de salvação nesses atos feitos por líderes religiosos, de sectários, né? De seita, de divisão, porque a palavra seita significa divisão, na sua origem, então está complicado. É óbvio que tudo isso se refere a Jesus. Então vamos terminar aqui. Por isso que ele diz aqui no verso 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos, aqui ele começa a dizer, e aqui ele vai começar a falar sobre o que eu vou falar agora no final, que se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve, Deus nos ouve. Ou seja, ter o Filho de Deus é ter um relacionamento vivo, não é apenas ouvir a sua palavra, mas ele também nos ouve. Ele vai continuar aqui. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. E o que ele se refere aqui a pecado para a morte é a apostasia. É quando nós deixamos a Cristo. É quando as pessoas deixam de confiar em Cristo, de crer em Cristo. E passam a acreditar no homem. E passam a acreditar na religião. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha a importância de ser nascido de Deus realmente. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus é Jesus Cristo, porque ele saiu do Pai e nos faz conhecer a Deus e nos liga ao Pai. E ele termina dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Por que guardai-vos dos ídolos? Porque quando a nossa fé cristã não passa de uma crença intelectual, quando nós colocamos confiança nos meios, no pregador, na igreja, no batismo, com água, que recebemos, na Bíblia que estamos lendo, mas a nossa fé não é em Jesus Cristo, o nosso relacionamento não é com Ele, então nós estamos em idolatria. E há muita idolatria no meio cristão. Idolatria de batismo, idolatria de sacramento, idolatria de igreja. Né? Ah, você tem Jesus, mas você precisa estar na igreja essa igreja, receber esse batismo, tomar essa santa ceia, obedecer esses pastores, seguir essas regras. E muitas pessoas acreditam que estão fazendo a vontade de Deus, mas elas estão na idolatria. Porque a vida cristã é crer no Filho de Deus, naquilo que o Filho de Deus realizou por nós. Foi batizado por João, com o testemunho da água, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e nos dá o seu Espírito. Essa é a vida eterna. E quando temos um relacionamento vivo com Jesus Cristo, com o Pai, através de Jesus Cristo, quando nós ouvimos a Jesus, quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, quando nós falamos com Ele, nós estamos em Cristo. É claro que se nós estamos em Cristo, nós amamos os irmãos, nós amamos as pessoas, nós estamos com ela. Mas estar com as pessoas, ter comunhão, não significa
ser propriedade de uma denominação, propriedade de uma doutrina religiosa facciosa do cristianismo. Ser da igreja é estar em comunhão com todos que estão nascidos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.